Sai daqui. Eu não te convidei. Gritou o meu filho quando tentei me sentar na mesa de jantar que eu estava preparando desde as 5 da manhã para o aniversário dele. Mas aquela era a minha casa. Levantei-me devagar, caminhei em direção à porta e fiz algo que deixou todos os convidados mudos. Sabe aquela sensação de que o chão parece sumir sob seus pés? Quando as palavras chegam aos seus ouvidos, mas levam alguns segundos para atingir o cérebro porque são tão absurdas que você mal consegue acreditar? Foi exatamente assim que me senti naquela noite de sábado. Fiquei ali parada, o avental ainda amarrado na cintura, o mesmo avental florido que eu usava há 15 anos, manchado de molho de tomate e gordura de incontáveis jantares de família. Minhas mãos tremeram enquanto eu segurava um prato de porcelana branca, um dos presentes de casamento que eu guardava há 42 anos. O cheiro de carne assada ainda pairava no ar. Balões dourados flutuavam perto do teto e 30 pessoas me encaravam com uma mistura de pena e constrangimento. E o meu filho, meu único filho, Marcelo, o garoto que eu embalei no colo, por quem virei noites quando estava com febre, aquele que eu vi crescer e se tornar engenheiro, estava ali, com o rosto vermelho, apontando para mim como se eu fosse uma estranha na minha própria casa. Você não entendeu, mãe? Esse lugar já está ocupado. A voz dele cortou o silêncio pesado. Ao lado dele estava a esposa, Clara, sorrindo de leve. Aquele sorrisinho ensaiado que eu conhecia muito bem. O sorriso de quem sabe que está vencendo uma batalha que você nem percebeu que estava lutando. Olhei para a mesa de jantar, a mesa de carvalho que comprei em prestações quando Marcelo tinha 8 anos. A toalha de mesa era minha. As louças eram minhas. Os talheres de prata da minha mãe brilhavam sob a luz do lustre. Também meu. E, no entanto, eu não tinha lugar ali. Meu peito apertou, não apenas pela humilhação, mas por um tipo mais profundo de perda. Cada madrugada que passei costurando, cada real que economizei, cada sonho que deixei de lado para ajudar a construir a vida dele, tudo isso de repente não significava nada. Pior que nada, agora era um fardo. Mas, estranhamente, naquele momento, quando todos esperavam que eu fosse chorar e sair quietinha, algo dentro de mim despertou. Ouvi uma voz. A voz da mulher de 30 anos que eu fui um dia. Forte e destemida. Ela disse: levanta a cabeça. Mostre a eles quem realmente é a dona deste lugar. Respirei fundo. Coloquei o prato na mesa lateral. Desamarrei o avental. Dobrei-o cuidadosamente como sempre. E caminhei calmamente em direção à porta. Eu podia sentir o peso de 67 anos nos meus ombros. Mas também algo novo. Clareza. Parei. Virei e olhei para cada rosto naquela sala. Os amigos de Marcelo, os colegas de trabalho, os parentes de Clara, e disse 6 palavras simples que congelaram o ambiente. Pessoal, aproveitem a festa. Em seguida saí. Ninguém ali, nem o meu filho, nem a mulher que ele chamava de esposa, sabia que eu não estava fugindo. Eu estava me preparando para uma guerra. E se você acha que já ouviu histórias de vingança antes, acredite. Não ouviu. Eu digo isso porque o que aconteceu depois que aquela porta se fechou garantiria que nenhum deles jamais se esqueceria. Subi a escada devagar, minha mão roçando o corrimão de madeira que eu tinha envernizado 3 vezes ao longo dos anos. Cada rangido familiar dos degraus me levava para mais longe das risadas, do vinho que comprei e da comida que preparei lá embaixo. Ouvi a voz de Clara tentando levantar o astral novamente. Vamos, pessoal! Levantem as taças. Marcelo, querido, vem cá. A voz dela era melosa, infantilizada. O mesmo tom que ela usava sempre que queria dar uma de inocente. Entrei no meu quarto, o único cômodo naquela casa que ainda era verdadeiramente meu, e tranquei a porta. Minhas pernas cederam e sentei na beira da cama. A mesma cama onde dormia ao lado do meu marido, Roberto, por 30 anos e sozinha nos últimos 12. As lágrimas vieram silenciosas, lágrimas quentes que escorriam pela gola da blusa azul que escolhi naquela manhã, pensando que deveria estar bonita para o aniversário do meu filho. Quão tola eu tinha sido. Olhei para o espelho. Me encarando de volta estava uma mulher de cabelo prateado preso baixo, mãos calejadas por uma vida de trabalho e rugas profundas ao redor dos olhos.
Uma mulher que se tornou invisível na própria casa. Meu olhar caiu sobre a velha cômoda de madeira, herança da minha avó, aquela com uma gaveta inferior que eu raramente abria. Enxuguei o rosto, caminhei até lá e a abri. Dentro, havia uma pasta plástica azul desbotada. Peguei-a, sentindo o peso dos papéis. Sentada no chão, encostada na cama, abri. Escritura, comprovantes de transferência, recibos antigos e amarelados, estava tudo ali. Cada real que investi nesta casa, 1.800 mil reais. Tudo fruto da indenização do acidente de Roberto e de mais de 20 anos de economia do meu trabalho de costura. E na última página do documento de propriedade, o nome de Marcelo, coproprietário de 50%. Eu o havia adicionado por amor, acreditando que estava garantindo o futuro do meu filho. Como qualquer mãe, pensei que um dia ele cuidaria de mim, da mesma forma que eu cuidei dele. Passei os dedos sobre a minha assinatura de anos atrás, de quando eu ainda acreditava em finais felizes. Lá embaixo, risadas e música preenchiam o ar novamente. Alguém derrubou um copo. As pessoas aplaudiram. A risada de Clara ecoou. Sentada sozinha no meu quarto, cercada de papéis e memórias, percebi que tudo havia mudado. Não com raiva, mas com clareza fria. Eu suportei os últimos 3 anos engolindo meu orgulho, ficando quieta, deixando aquela mulher dominar a minha casa, deixando meu filho se afastar até que ele me visse como um fardo. Mas toda paciência tem seu limite. Ouvi passos no corredor. Alguém parou na minha porta. Mãe. A voz de Marcelo era pequena, incerta. Você está bem? Pode abrir a porta? Deslizei a pasta de volta para a gaveta, ajeitei a blusa, sequei o rosto e abri a porta. Ele estava ali, na camisa azul que eu passei a ferro na semana passada, evitando o meu olhar. Você quer descer para o bolo? Está na hora de apagar as velhas. O tom dele era forçado, como se estivesse me fazendo um favor. Olhei-o diretamente nos olhos, os mesmos olhos que brilhavam de admiração quando ele era pequeno. Não, obrigada. Eu já comi. Menti. Meu estômago estava vazio o dia todo. Mãe, não fica chateada. A Clara já pediu desculpas. Pediu? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Ele não disse nada. Ela só estava estressada. Queria que tudo estivesse perfeito. E eu arruinei essa perfeição, não foi? Ele permaneceu em silêncio. Coloquei a mão na maçaneta da porta. Volte para a sua festa, Marcelo. Eu estou bem. Fechei a porta gentilmente, mantendo-me firme. Ouvi os passos dele se afastando. Primeiro lentos, depois mais rápidos, como se aliviado. Sentei-me novamente, olhando para a gaveta onde a pasta estava escondida, e pela primeira vez em anos, não senti tristeza ou resignação. Senti poder. O tipo de poder que vem de conhecer a verdade, de estar pronta para lutar. Lá embaixo, os ruídos da festa continuaram. Mas na minha mente, um plano já havia começado a se formar. Nas horas e dias que se seguiram, enquanto eu começava a reunir os documentos que havia guardado com tanto cuidado, as memórias vieram como uma tempestade. A invasão não aconteceu da noite para o dia. Ela se insinuou lentamente. Pouco a pouco, como água mole em pedra dura, até que um dia você percebe que é tarde demais. Tudo começou há 3 anos, logo após o casamento. Clara chegou com 2 malas e um sorriso doce. Dona Beatriz, eu prometo que vou cuidar bem do Marcelo. Eu acreditei nela. A abracei, beijei sua bochecha e disse: esta casa também é o seu lar. Eu deveria ter mordido a minha língua naquele exato momento. No início, ela agiu perfeitamente educada, arrumando quartos, me ajudando a cozinhar, elogiando tudo o que eu fazia. Dona Beatriz, seu ensopado é o melhor que já comi. Senti-me orgulhosa, pensando que havia ganhado uma nora maravilhosa. Depois vieram as sugestões. Mãe, a senhora não acha que estas cortinas de renda estão um pouco antiquadas? Deveríamos trocar por persianas. Fica, sabe, mais clean. Clean. Essa era a palavra favorita dela. Tudo tinha que ser clean. Cedi e gastei mais de 9.000 reais substituindo as cortinas brancas, transformando a minha sala aconchegante em algo que parecia uma clínica. Mas ela estava satisfeita, e eu queria que ela estivesse.
Depois vieram os quadros. Eu tinha 3. Uma paisagem que comprei numa feira de artesanato, uma foto emoldurada de Roberto e um bordado que minha mãe fez. Um dia, cheguei em casa e encontrei as paredes nuas. Clara, você viu os quadros que estavam aqui? Ela tirou os olhos do celular e disse casualmente. Eu guardei. Estava muito bagunçado. Comprei uns abstratos modernos no lugar. Agora, as paredes tinham 3 molduras pretas com riscos de cor aleatórios, que não significavam nada. E os meus quadros? Guardei-os no barracão atrás do jardim. Corri lá e os encontrei empilhados displicentemente em caixas velhas. A moldura da foto de Roberto estava estilhaçada. Agarrei-a ao peito e chorei em meio à poeira e teias de aranha, mas não disse nada. Eu não queria causar problemas. Clara substituiu o velho tapete persa da minha avó por carpetes cinzas baratos que soltavam fiapos por toda parte. É estilo escandinavo, mãe. Bem moderno. Ela até jogou fora meu conjunto de chá de porcelana pintado à mão, um presente de casamento da minha madrinha, dizendo que só ocupa espaço e ninguém usa. Mas o que mais me quebrou foi o relógio de parede de bronze. Roberto o comprou em um antiquário para o nosso 15º aniversário. No verso, ele havia gravado: Para Beatriz, a mulher que faz cada segundo valer a pena. Aquele relógio testemunhou cada marco da minha vida. Ele bateu 12 aros quando Marcelo nasceu, 18 aros quando recebi a notícia do acidente de Roberto e 22 aros na noite em que Marcelo se formou. Uma tarde, cheguei do mercado e vi a parede vazia. Marcelo, onde está o relógio do seu pai? Ele desceu as escadas, com a toalha na mão, o tom indiferente. A Clara disse que era muito antigo. Jogamos fora. Eu gritei. A primeira vez que perdi o controle de verdade. E foi também a primeira vez que vi a expressão do meu filho mudar. O respeito em seus olhos tinha sumido, substituído por irritação. Pelo amor de Deus, mãe, é só um relógio. A gente compra outro. Era do seu pai. Eu chorei. Ele se foi há 12 anos. Mãe, você precisa seguir em frente. Seguir em frente como se memórias fossem fardos. Como se o amor fosse descartável. Corri para o quintal, revirei o lixo, mas o caminhão de lixo já havia passado. Fui ao banheiro. Liguei a torneira no máximo e chorei onde ninguém pudesse me ouvir. Clara nunca pediu desculpas, nem fingiu. Em vez disso, ela continuou. Ela convenceu Marcelo a transformar meu ateliê de costura, o espaço onde trabalhei por 30 anos, no escritório dele. A mãe nem costura tanto mais, né? O Marcelo precisa de um espaço próprio. Era verdade. Minhas mãos doíam de artrite e meus olhos não estavam tão bons. Mas aquele quarto era meu refúgio, o último pedaço de mim. Mesmo assim, cedi. Eles levaram minha velha máquina Singer, minhas bobinas de linha separadas por cores, e as substituíram por uma mesa branca elegante, um computador, um quadro de cortiça e uma cadeira giratória. As paredes foram pintadas de cinza claro. Quando entrei, não reconheci mais o lugar. Está bem melhor, não está, mãe? Clara sorriu. Sim, era moderno, arrumado, mas vazio, sem alma. E a pior parte ainda estava por vir. Ela não queria apenas mudar a casa. Ela queria me apagar dela. Ela começou a se distanciar. Parou de me chamar de mãe e mudou para Dona Beatriz. Na frente dos convidados, ela me apresentava apenas como a mãe do Marcelo, nunca mencionando que eu era a dona da casa. Ela mudou os alimentos, substituiu meu café de sempre pela marca cara que ela gostava, jogou fora minha velha panela de pressão por uma elétrica. Mais segura para alguém da sua idade, ela disse, enfatizando as palavras sua idade. Depois, ela começou a dar ordens a Regina, a diarista, que eu pagava R$ 1.800 por mês com a minha aposentadoria. Regina, não precisa perguntar à Dona Beatriz. Eu já fiz uma lista de tarefas. A pobre Regina não sabia quem obedecer. Ela apenas olhava para mim desamparada. Até o meu lugar à mesa foi tomado. Eu costumava sentar na cabeceira onde o dono da casa senta, mas Clara gradualmente me moveu para o lado. Até que um dia ela disse: Mãe, a senhora pode trocar de lugar? Vai ser mais fácil para servir a comida. E mais uma vez cedi.
A invasão tinha acontecido lentamente, até que um dia percebi que não havia mais espaço para mim. Minha casa tinha sido tomada, meu filho manipulado, e eu, a única que construí tudo, havia me tornado uma estranha na minha própria vida. Enquanto eu reunia os documentos, recibos e provas de cada real que gastei, algo começou a crescer dentro de mim. Não ódio, mas determinação. Aos 67 anos de vida, eu aprendi uma coisa. Eles podiam levar meus quadros, o relógio, meu ateliê de costura, até mesmo o meu lugar à mesa, e me tratar como um estorvo. Mas eles não podiam tirar o que era meu por direito. E esta casa, ela era minha. Eu provaria isso. Fiquei no meu quarto o domingo todo. Ouvi os convidados irem embora, o portão se fechar, Regina limpando, pratos batendo, Clara reclamando dos pés. Ninguém bateu para perguntar se eu estava bem. A manhã de segunda-feira estava cinzenta. Marcelo saiu cedo para o trabalho sem dizer uma palavra. Clara dormiu até tarde. Vesti roupas simples e saí de casa. Peguei o ônibus para o centro. Caminhei 3 quarteirões até o cartório de registro de imóveis para pagar o IPTU atrasado. 2 meses de atraso, porque Clara tinha esquecido, embora eu já tivesse dado o dinheiro a ela. A jovem atendente, de óculos e cabelo bem preso, olhou para cima. Em que posso ajudar, dona Beatriz? Quero pagar o IPTU. Estou com 2 meses de atraso. Ela digitou minhas informações, franziu a testa e perguntou: A senhora é Beatriz Miller, a proprietária, certo? Ela olhou para a tela, depois para mim, depois de volta para a tela. A senhora tem seus documentos com a senhora? Entreguei a ela meu RG e uma cópia da escritura, algo que eu sempre carregava. Um velho hábito que acabou me salvando naquele dia. Ela verificou, digitou algumas linhas e então disse algo que fez meu sangue gelar. Dona Beatriz, a senhora está ciente de que a sua casa está atualmente em processo de transferência? Eu congelei. O quê? Alguém apresentou documentos para remover o seu nome da escritura e transferir a propriedade total para Marcelo Miller e Clara Miller. Agarrei o balcão para não desabar. Desde quando? Há 2 meses. 27 de janeiro. Enquanto eu estava cozinhando, limpando, pagando contas e suportando o desprezo deles, eles estavam tentando silenciosamente levar tudo. A transferência já foi processada? Ainda não. Está faltando a sua assinatura. Sem ela, não pode ser finalizada. Exalei em alívio. Posso obter uma cópia do processo? Claro. A taxa é de R$ 30. Imprima tudo para mim. Esperei 10 minutos. Pareceu uma vida. Quando ela me entregou a pilha de papéis, vi as assinaturas, os carimbos, as declarações, tudo forjado. Marcelo e Clara alegaram que eu dei consentimento verbal para a transferência. Ambos assinaram, mentindo por escrito. O meu filho e aquela mulher. Paguei o IPTU atrasado com meu próprio cartão. Mais uma multa de R$ 1.300. Ao sair do cartório, minhas pernas tremiam, minha cabeça girava. Eu precisava de ar. Sentei-me em um banco de madeira na praça em frente a uma igreja antiga. Pombos bicavam migalhas. Um vendedor ambulante me ofereceu uma garrafa de água gelada. O mundo ao meu redor continuava como se nada tivesse acontecido enquanto o meu desmoronava. Peguei meu telefone e liguei para o Dr. Freitas. Doutor, preciso vê-lo agora mesmo. O que houve, dona Beatriz? Acabei de descobrir que eles tentaram remover meu nome da escritura da casa. Houve silêncio por alguns segundos. Estarei lá em 30 minutos. Espere-me no escritório. Cheguei primeiro. Subi todos os 3 lances de escada porque não aguentava ficar parada no elevador. Quando ele chegou, eu já estava na sala de espera, segurando a pasta com tanta força que as páginas estavam amassadas. Ele leu cada página, sua expressão ficando mais séria a cada linha. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou a testa e disse: Dona Beatriz, isso é fraude patrimonial. Eles falsificaram sua assinatura de consentimento. Se isso tivesse sido concluído, a senhora já estaria fora de casa. Mas eles falharam, por enquanto. Mas vão tentar novamente. Ele abriu uma gaveta e pegou um pequeno gravador de voz. A senhora tem um smartphone? Sim. De agora em diante, grave toda conversa suspeita, qualquer menção a dinheiro, a casa ou a documentos.
Vamos precisar de provas. Cheguei em casa por volta das 15 horas. Clara estava no sofá assistindo TV, comendo pipoca, pintando as unhas de vermelho vivo. Ela nem sequer olhou para mim. Oi, mãe, você almoçou? Almocei. Menti. Meu estômago se revirava de raiva e nojo. Subi, deitei quieta e esperei. Naquela noite, ouvi Marcelo chegar, a mochila caindo no sofá, a porta da geladeira abrindo, as vozes deles flutuando pela sala de estar. Fiquei imóvel, segurando meu telefone. Por volta das 21 horas, ouvi-os conversando no quarto ao lado. Encostei o ouvido na parede, mas era muito grossa. Abri minha porta silenciosamente. O corredor estava escuro. A porta deles estava entreaberta. Clara sempre reclamava do calor e a deixava aberta para arejar. Aproximei-me, com o coração batendo forte, com medo de que me ouvissem. Abri meu aplicativo de gravação, apertei o botão vermelho e deslizei o telefone para a fenda da porta. A voz irritada de Clara veio primeiro. Marcelo, não aguento mais. Sua mãe é um estorvo. Não fala isso. Ela está sempre pairando, se intrometendo, existindo aqui. Precisamos daquela escritura limpa, sem o nome dela. Eu sei, mas o processo parou porque está faltando a assinatura dela. Então faça ela assinar. Diga que é para o IPTU ou para um planejamento sucessório. Eu não me importo. Dê um jeito. Minhas mãos tremiam, mas continuei gravando. E para que a gente precisa tanto da casa? A voz de Marcelo parecia cansada. Clara estalou. Porque devemos R450. 0030 IMD U VID ASD ECARTA OD ECRE D ITO MARCILO MAISAPARCLED OSU V MAISDE R450.000 UMD Vidas de Cart A DIR ODXE Dito Marcelo, mais a parcelado SUVI, mais de R$6.500 por mês, e ainda estamos atrasados. O banco está prestes a fazer a busca e apreensão. Se conseguirmos a escritura, podemos usá-la como garantia, pegar um empréstimo de R$2.000, pagar tudo e, finalmente, respirar. Mas essa é a casa da minha mãe. Era. Agora é nossa. Ela não pode segurar nosso futuro. Silêncio. Eu parei de respirar. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. E se ela descobrir? Clara soltou uma risada fria. Descobrir o quê? Aquela velha nunca sai de casa. Ela não entende de lei e não tem advogado. Ela vai assinar o que você der. Mentir costumava ser a sua especialidade. Lembra? Eu me sinto culpado, Clara. Culpa? Você quer culpa ou você quer uma vida? Você quer continuar se afogando em dívidas, morando em aluguel? Escolha. Sua mãe ou o nosso futuro? Silêncio novamente. Então a voz de Marcelo, baixa e derrotada. Está bem. Eu falo com ela amanhã. Meu mundo desabou tudo de novo, mas não de choque, mas de confirmação do meu pior medo. Voltei silenciosamente para o meu quarto. Tranquei a porta, sentei na cama e ouvi a gravação 3 vezes, só para ter certeza de que não tinha imaginado. R450.000, 00, IMDR, VID, ASD, ECARTA, O, MAISDE, R450.000, CEL, EMD, Vidas de Cart A, ou mais de R$6.500, em parcelas mensais do carro, e um empréstimo planejado de R$2.000, usando minha casa como garantia. E o meu filho, o garoto que criei sozinha, alimentei, eduquei, dei um lar, tinha feito a sua escolha. Enviei a gravação para o Dr. Freitas com uma mensagem curta. Tenho a prova. Comece imediatamente. Não posso mais esperar. Ele respondeu em 2 minutos. Entendido. Encontre-me às 8 horas da manhã. É hora de contra-atacar. Fiquei ali, olhando para o teto. Lá embaixo, Marcelo e Clara estavam rindo, assistindo TV, agindo como se não tivessem acabado de tramar a minha destruição. Mas agora a guerra tinha entrado em uma nova fase e eu tinha uma arma. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza estranha. A raiva tinha ido embora. A raiva queima. Ela cega você. O que eu sentia agora era precisão fria. Calma. Vesti uma calça cinza, uma blusa branca, um blazer preto, sapatos fechados e um toque de batom. Quando olhei no espelho, não vi mais a mulher humilhada daquele jantar. Vi alguém pronta para recuperar tudo. Desci a 7 ars.
Marcelo já tinha saído, evitando a conversa que Clara o havia feito prometer ter. Ela ainda estava dormindo. Deixei um bilhete na geladeira. Saí para resolver uns assuntos. Volto à tarde. Peguei o ônibus para o centro, chegando 5 minutos mais cedo ao escritório do Dr. Freitas. Ele já estava lá, com café quente e uma pasta grossa à sua frente. Dona Beatriz? Ele apertou minha mão com firmeza. Ouvi a gravação 5 vezes. Agora nós os pegamos. Ele abriu a pasta. Mas a senhora precisa entender que este passo não pode ser desfeito. Uma vez que começarmos, vai machucá-los e vai machucar a senhora também. Já ouvi o suficiente, Dr. Freitas. É hora de agir. Ele sorriu de leve, triste, mas orgulhoso. Então, vamos começar. Conversamos por 2 horas. O Dr. Freitas traçou o plano com a precisão de um arquiteto. Ele até descobriu coisas que eu não sabia. Primeiro, ele disse, a casa foi comprada inteiramente com o seu dinheiro. R$ 1.800.000. O nome de Marcelo foi adicionado como uma doação. Isso lhe dá o direito de revogar. Sério? Absolutamente. A lei permite a revogação de doação em 3 casos: ingratidão grave, dificuldade financeira do doador ou obrigações não cumpridas vinculadas à doação. O seu caso se qualifica como ingratidão grave. Ele apontou para o gravador. Conspiração para fraude, humilhação pública, abandono afetivo, mais do que suficiente. Minha garganta apertou. Abandono afetivo. Sim, meu filho me abandonou enquanto ainda morava sob meu teto. Segundo, ele continuou, eu investiguei as dívidas deles. R$ 450.000, 00, e MCARTO, ISD e CRI, DITO, MAISUMSUV, FINANC, IADO, IM84, NIS, ISPORPOUCO, MAISDE, R450. 000 Encart, o Cacoses Decre, dito, mais um SUV financiado em 84 meses por Poucon AISD. R$ 6.500 por mês. 3 parcelas atrasadas. O banco fará a busca e apreensão do carro em 60 dias. Eles não têm dinheiro, Dona Beatriz. Até os mantimentos, contas de consumo, internet e diarista. Tudo pago pela senhora. Pensei em todas as vezes que Clara chegava em casa com sacolas de compras de luxo. Todas as vezes que pedi para eles ajudarem nas despesas e ouvi. O dinheiro está apertado este mês. Eu estava sustentando os dois com a minha aposentadoria de R$ 4.000, enquanto eles exibiam uma riqueza falsa com fotos de viagens, jantares em restaurantes e roupas de grife. Tudo fachada e crédito. Há mais, disse o Dr. Freitas, puxando outro documento, uma cópia de um arquivo bancário. Eles estavam planejando hipotecar a casa por R$ 2.000 a uma taxa de juros extremamente alta que elevaria o custo total para bem mais de 50% ao ano. Em 2 anos, a dívida dobraria. Se eles parassem de pagar, o banco tomaria a propriedade. A senhora acabaria na rua enquanto eles sumiriam. Um calafrio percorreu minha espinha. O que preciso fazer? 3 passos. Ele levantou 3 dedos. Primeiro, entrar com o pedido de revogação da doação, remover o nome de Marcelo e restaurar a propriedade total para a senhora. Segundo, entrar com uma ação civil por danos morais devido a fraude, humilhação e abandono. Terceiro, exigir restituição financeira. A mensalidade da faculdade de R$ 450.000, 00. R$ 450.000, SAS, R$ 60.000 do vestido de noiva, R$ 150.000, 00. DAR e CIPC-ARCA. O D, o CASAMINTO. R$ 150.000 Alan da RICEP CRCAU o do casamento. R$ 180.000 do sinal do carro, mais as reformas e móveis da casa, totalizando R$ 1.000. Tudo isso pode ser cobrado como ressarcimento pela ingratidão deles. E R$ 1.000. Quase tudo que eu havia economizado na minha vida. Quanto tempo vai levar? Cerca de 3 meses para o caso de revogação. O processo de danos pode levar até 8 meses, mas o fundamental é começar agora. E há uma coisa que podemos fazer imediatamente: entrar com uma liminar de urgência. Que tipo de liminar? Para congelar o imóvel. Eles não poderão vender, alugar ou hipotecar a casa. Enquanto isso, a senhora pode solicitar a remoção deles. O tribunal concede um prazo de 30 dias. Se não se mudarem, podem ser despejados legalmente.
A ideia de ter meu filho jogado para fora da casa que construí era dolorosa, mas perder tudo doeria ainda mais. Quanto vai custar? Cerca de 120 mil reais em honorários advocatícios, que a senhora pode pagar em parcelas. 120 mil reais. Quase todo o meu fundo de emergência. Mas que emergência poderia ser maior do que esta? Eu farei isso. Eu disse com firmeza. O doutor Freitas estendeu a mão. Eu a peguei. A senhora é uma mulher corajosa, dona Beatriz. Não, doutor. Sou apenas uma mulher que finalmente se cansou de ser pisoteada. Saí do escritório dele com uma pasta cheia de assinaturas, um plano detalhado e uma nova sensação no peito. Não alívio, mas poder. O poder de retomar minha vida. Quando cheguei em casa ao meio-dia, Clara estava sentada na sala, dando risadinhas no celular. No momento em que me viu, ela se endireitou, fingindo ser séria. Oi, mãe. Estava no médico? Não. Estava resolvendo uns assuntos. Eu não menti, mas também não revelei nada. A propósito, ela disse. O Marcelo falou que quer conversar com a senhora hoje à noite sobre uns papéis da casa. Meu estômago se apertou. Que papéis? Só coisa de IPTU. Papelada de rotina. Ela sorriu, um sorriso cheio de engano. Tudo bem, hoje à noite então. Subi, tranquei a porta e mandei uma mensagem para o doutor Freitas. Eles estão planejando me enganar para assinar papéis hoje à noite. O que devo fazer? Ele respondeu imediatamente. Não assine nada. Diga que precisa ler tudo com atenção primeiro. Traga para o seu advogado e grave tudo. Passei a tarde inteira ensaiando o que dizer, como reagir, onde esconder o telefone. Eu sabia que depois daquela noite, tudo mudaria. Quando a noite chegou, ouvi Marcelo voltar, sua voz cumprimentando Clara. Um beijo suave, murmúrios que eu não consegui distinguir. Meu coração batia dolorosamente. Então veio a batida. Mãe, podemos conversar? Respirei fundo. Comecei a gravar. Deslizei o telefone para o bolso e abri a porta. Marcelo estava ali. Sério. A gravata frouxa. Evitando meu olhar. Clara estava atrás dele. Braços cruzados. Aquele sorriso triunfante nos lábios. Tudo bem, eu disse. Entrem. Sentamo-nos no meu quarto. Marcelo se empoleirou na beira da cama. Clara se apoiou no batente da porta e eu fiquei perto da cômoda. Mãe, precisamos resolver uma papelada sobre a casa. Que tipo de papelada? Ele tirou um envelope do paletó e pegou algumas páginas. É só para simplificar as coisas mais tarde. Se a casa estiver no meu nome, aí quando a senhora... quando a senhora se for um dia, vai ser mais fácil administrar tudo. As palavras estilhaçaram algo dentro de mim. Peguei os papéis e li linha por linha. Exatamente como o Dr. Freitas havia previsto. Era uma transferência total de propriedade. Meu nome apagado, o deles adicionado. E depois que eu assinar isso, perguntei calmamente, onde eu vou morar? Marcelo pareceu confuso. Como assim? A senhora ainda vai morar aqui, é claro, pelo tempo que quiser. E se vocês decidirem vender a casa? Clara interrompeu suavemente. Não se preocupe, mãe. Quem venderia a casa? Dobrei os papéis, coloquei-os de volta no envelope e os entreguei ao meu filho. Eu não vou assinar. O rosto de Marcelo mudou. Mãe, eu não vou assinar nada até que meu advogado revise. Clara deu um passo à frente. Que advogado? Olhei diretamente nos olhos dela e disse calmamente. O advogado que está tratando da revogação da doação da casa. Aquela que eu era coproprietária com Marcelo. O sorriso dela desapareceu. O quê? Marcelo pulou. Revogar a doação? O que você quer dizer? Vocês vão descobrir em breve. Abri a porta e gesticulei para que saíssem. Clara me encarou, fúria nos olhos. Marcelo ficou paralisado, de boca aberta, sem palavras. Tati, mãe, o que você está fazendo? Eu estou me protegendo. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Então fechei a porta. Do lado de fora, ouvi Clara gritar. Eu sabia! Aquela velha adora causar problema. Mas isso não importava mais. O jogo tinha mudado. E desta vez, eu segurava o trunfo. Os 15 dias seguintes foram alguns dos mais difíceis da minha vida. Marcelo e Clara mal falavam comigo. Quando nos cruzávamos no corredor, evitavam contato visual. As refeições eram feitas em silêncio
Ou eles levavam a comida para cima, mas eu não fiquei parada. Enquanto eles me ignoravam, eu construía silenciosamente o caso, passo a passo. O Dr. Freitas trabalhou rápido. Entramos com a petição de revogação na quinta-feira. No início da semana seguinte, o tribunal emitiu uma ordem temporária. A casa estava completamente congelada. Eles não podiam vender, alugar ou hipotecar. Então, na tarde de quarta-feira, a bomba explodiu. Marcelo chegou em casa pálido, segurando uma pilha de correspondências do banco. Clara leu por cima do ombro dele. Então gritou: "Bloqueio de ativos! Que diabos é isso?" Ouvi tudo do andar de cima. Desci devagar, segurando o corrimão, meu telefone gravando no bolso. Os dois estavam na sala, a carta aberta na mesa de centro. Quando me viram, Marcelo pulou. "Mãe, o que você fez?" Eu fiz o que tinha que ser feito. "Você congelou a casa! O banco rejeitou o empréstimo! Você nos arruinou!" Clara apontou para mim, a voz aguda e estridente. "A culpa é toda sua, sua velha egoísta. Você quer dizer o plano de simplificar as coisas? Vocês estavam tentando roubar a minha casa." "Roubar? Isso é ridículo! Nós só queríamos facilitar as coisas. Facilitar pegar emprestado 2.000 reais contra a minha casa?" Joguei a verdade na cara deles. O ar ficou parado. Marcelo olhou para Clara. Ela abaixou a cabeça. "Como você soube?" Ele perguntou calmamente. "Porque eu descobri. Sobre os 450.000 reais em dívidas, as parcelas do carro que vocês não conseguem pagar e a transferência que vocês protocolaram há 2 meses. Dei um passo mais perto a cada palavra, sentindo minha força retornar. Clara recuperou a voz, tremendo de raiva. "Você não entende, não é? Nós temos responsabilidades. Acha que é fácil manter esta casa funcionando? Eu pago por tudo. A luz, a água, a internet, a diarista, tudo. Porque a senhora nunca nos deixa esquecer que a casa é sua." Ela gritou. "Tudo é seu. Sua casa, sua comida, seu ar." "Sim, meu. Porque eu trabalhei por isso. Cada gota de suor, cada lágrima." Marcelo interveio, baixando o tom. "Mãe, por favor, se acalme. Podemos conversar sobre isso. Resolver como uma família." "Ah, família." Olhei para ele. "Famílias não roubam umas das outras. Famílias não expulsam a mãe da mesa. Famílias não obrigam a mãe a contratar um advogado só para se sentir segura. Mas eu tive que fazer." Ele engoliu em seco. "Você realmente contratou um advogado?" "Sim. E ele me aconselhou a fazer o que eu deveria ter feito anos atrás." Tirei um envelope pardo da minha bolsa e o coloquei ao lado da carta do banco. "O que é isso?" Clara perguntou, a voz trêmula. "Um aviso legal. Vocês têm 30 dias para se mudarem desta casa." A sala congelou. Marcelo abriu o envelope, leu, depois leu de novo. "Você está nos despejando? Estou pedindo que saiam porque esta casa pertence a mim. E eu tenho o direito de decidir quem mora aqui. Eu sou seu filho." Ele gritou, lágrimas nos olhos. "Como você pode fazer isso comigo? Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde deixar que ela me humilhasse na minha própria casa? Como pôde gritar comigo na frente de 30 pessoas? Como, Marcelo?" Ele permaneceu em silêncio, me encarando como se eu fosse uma estranha. Clara entrou em pânico. "Não temos para onde ir. Você quer a gente na rua? Vocês dois têm empregos, um carro de luxo. Aluguem um apartamento. Vivam como pessoas normais." "Você é uma louca!" Ela gritou, pegando a bolsa e as chaves do carro. "Eu não fico aqui por mais 1 minuto." Ela bateu a porta com tanta força que o porta-retrato na parede estremeceu. Apenas Marcelo e eu permanecemos. Ele afundou no sofá com a cabeça entre as mãos. "Mãe, eu sei que eu errei. A Clara foi longe demais. Eu também fui. Mas você não pode fazer isso. Você não pode me abandonar." Sentei-me em frente a ele, deixando o silêncio falar. "Marcelo, você me abandonou primeiro, quando assinou aqueles papéis. Quando gritou comigo, quando parou de me ver como sua mãe e começou a me ver como um obstáculo. Eu nunca parei de te amar. Amor não são palavras, filho. São ações. E as suas ações me machucaram mais do que qualquer ferida jamais poderia." Ele baixou a cabeça. "Se eu for embora, a Clara vai parar com tudo isso?" Olhei para o homem à minha frente.
Não o garoto que eu segurei uma vez, mas o adulto que escolheu a traição. Não, Marcelo. Isso não é sobre ela. É sobre você. Você tentou tomar a minha casa. Você me humilhou. Você quebrou a minha confiança. Deixá-la não vai apagar isso. Ele suspirou, o tom mais frio. Então, você está escolhendo a casa? Não, eu estou escolhendo a minha dignidade. Você escolheu a casa quando tentou roubá-la de mim. Levantei-me, peguei minha bolsa. 30 dias, Marcelo. É o que o tribunal permite. Depois disso, se você ainda estiver aqui, eles vão obrigar você a sair. E isso será pior. Subi as escadas, sentindo como se estivesse carregando o peso do mundo. Mas quando fechei a porta do meu quarto e olhei no espelho, não vi mais uma mulher quebrada. Vi alguém forte. Alguém que tinha lutado e se recusado a se render. Lá embaixo, ouvi Marcelo chorando. Uma parte de mim queria descer, abraçá-lo, perdoá-lo, porque a dor de uma mãe nunca termina de verdade. Mas a parte mais forte de mim, aquela que me manteve viva e trabalhando por 67 anos, sussurrou: Chega, você já deu o suficiente. Aqueles 30 dias se arrastaram como 30 anos. Marcelo e Clara flutuavam pela casa como fantasmas raivosos. Ela não falava comigo de jeito nenhum. Ele às vezes tentava puxar conversa, mas eu mantinha a distância. Eu tinha que manter. Se eu amolecesse, eles se aproveitariam de novo. No 19º dia, eles contrataram um advogado. Recebi uma objeção formal ao despejo, alegando que Marcelo era coproprietário. O Dr. Freitas respondeu imediatamente com a petição de revogação da doação e todas as provas de apoio. 2 dias depois, o advogado deles desistiu do caso. No no dia, Clara bateu na minha porta à meia-noite, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estou grávida, ela soluçou, mas nunca mais mencionou a gravidez. E não havia prova. Quando perguntei calmamente por uma prova, ela explodiu, gritando que eu era sem coração, e correu de volta para o quarto. No 25º dia, eles começaram a fazer as malas. Caixas de papelão enchiam o corredor. Ouvi as discussões deles sobre o que levar, o que deixar, para onde ir. Foi quando meu telefone tocou e tudo mudou. Dona Beatriz, disse o Dr. Freitas, preciso da senhora no meu escritório agora mesmo. É urgente. O que aconteceu? Eu descobri algo que a senhora precisa ver por si mesma. Cheguei 1 hora depois. Ele parecia tenso. Em sua mesa, havia um arquivo aberto e um tablet. Por favor, sente-se. Eu me sentei, com o coração palpitando. Continuei investigando as finanças de Marcelo e Clara e encontrei isto. Ele virou a tela para mim. Era uma foto de Clara em um restaurante chique, com o braço em volta de um homem que definitivamente não era meu filho. Quem é aquele? Leonardo Farias, empresário, dono de 3 lojas de material de construção, casado e com 2 filhos. O Dr. Freitas passou mais fotos. Clara e Leonardo entrando em um hotel, sentados em um carro de luxo que não era o deles. Eles estão se vendo há pelo menos 8 meses. Meu estômago revirou. Meu filho sabe? Não creio. Ela é cuidadosa. Mas tem mais. Ele me entregou outro documento. Lembra-se da tentativa de transferência da propriedade? Essa ideia veio do Leonardo. Ele já fez isso antes. Ajudou outras mulheres a hipotecar casas para empréstimos 3 vezes. Ele pode estar usando ela por dinheiro, ou ambos podem estar usando o Marcelo. Mas uma coisa é certa. A ideia não começou com o seu filho. Olhei fixamente para as fotos. Clara sorrindo, radiante, abraçada a outro homem, enquanto Marcelo trabalhava até ficar doente para pagar as dívidas dela. Marcelo tem que saber. Tem certeza? Isso vai destruí-lo. Pensei na humilhação, nos gritos dele, na traição. Ele merece a verdade, por mais que doa. O Dr. Freitas imprimiu tudo. Fotos, extratos de cartão de crédito, recibos de hotel e restaurante durante o horário de trabalho de Marcelo, até mensagens de texto obtidas por ordem judicial. Reunimos tudo em uma pasta. Quando a senhora vai contar a ele? Ele perguntou. Olhei para o calendário. Faltavam 5 dias para o prazo final deles. Ele saberá antes de ir. Cheguei em casa por volta do meio-dia. Os carros deles ainda estavam na garagem. Era sábado. Os 2 estavam em casa. Subi, tranquei a porta e esperei. No final da tarde,
Ouvi movimento na cozinha. Desci. Marcelo estava fazendo um sanduíche. Quando me viu, ele congelou. Oi, mãe. Oi, filho. Onde está a Clara? No quarto, rolando a tela do celular. A voz dele soou cansada, derrotada. Preciso falar com você a sós. Ele hesitou. Sobre o quê? A verdade. Sentamos na sala de estar. Eu sentei no sofá. Ele sentou-se à minha frente. A pasta estava sobre a mesa entre nós. Antes de você sair desta casa, preciso que veja isso. Não para te machucar, mas porque você merece saber. Saber o quê? Abri a pasta e espalhei as fotos. O rosto dele mudou. Choque, descrença, depois o coração partido. Não é possível. Devem ser falsas. Montagens ou algo assim. Não, elas têm datas, horários e locais. Entreguei mais documentos a ele. Olhe aqui. Restaurante no centro. 15 de fevereiro, 16 horas. Ela te disse que estava no dentista, lembra? As mãos dele tremiam. Hotel Palace, 8 de março, 14 horas. Ela disse que estava almoçando comigo. Para, mãe, eu entendi. Entendeu o quê? Que ela te traiu. Que o plano de roubar a casa não era seu, mas dela e dele. Coloquei o último papel na mesa. Leonard Farias foi processado 3 vezes por fraude, convencendo mulheres casadas a hipotecar imóveis, pegando o dinheiro e desaparecendo. Marcelo ficou pálido, o suor se formando na testa, as mãos agarrando os joelhos. Há quanto tempo? Pelo menos 8 meses. Ele fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Eu sou um idiota. Não, você foi enganado. E por causa dela você quase me perdeu. Ele realmente olhou para mim, não com desprezo, mas com os olhos de um filho vendo a sua mãe novamente. Eu arruinei tudo. Não arruinei? Sim, mas pelo menos agora você sabe a verdade. Passos ecoaram descendo as escadas. Clara apareceu, ainda de pijama, bocejando. Quando viu os papéis na mesa, o rosto dela ficou branco como um fantasma. O que é isso? Marcelo se levantou segurando uma das fotos. Explica! Ela engoliu em seco, forçando um sorriso. Querido, eu posso explicar. Explica então. Ele gritou tão alto que eu me encolhi. Ele é só um amigo. Estávamos falando de negócios. Negócios? Você está desempregada. Que negócios você poderia ter com um homem casado? Ele jogou o resto das fotos nela. 8 meses você mentiu para mim e eu não tinha ideia. Clara tropeçou, tentando juntar os papéis. Ah, não é o que você está pensando. Então explica os hotéis, os restaurantes, o fato de ele estar pagando as suas dívidas enquanto eu me afogo nas minhas. Ele não pagou nada. Sua mãe inventou tudo isso. Marcelo deu uma risada amarga. Inventou? Tem fotos, recibos, extratos de cartão de crédito? Ela falsificou isso também? Ela só quer nos destruir. Levantei-me, aproximei-me e disse suavemente. Não, Clara. Você se destruiu. Eu apenas revelei a verdade. Ela me encarou. Você é só uma velha amargurada que não suporta ver o filho feliz. Feliz? Marcelo gritou de novo. Feliz se afogando em dívidas? Feliz sendo traído? Feliz quase perdendo a minha mãe por sua causa? A culpa não é minha se a sua mãe é gananciosa e não consegue desapegar desta casa. Esta casa pertence a ela. Sempre pertenceu. E você sabe disso. A respiração de Clara se acelerou, os olhos faiscando. Quer saber? Chega. Estou farta de fingir que te amo. Fingir que este casamento valia alguma coisa. Eu me casei com você pela casa, pela estabilidade. Pensei que empurrar sua mãe para fora seria fácil, mas ela é teimosa demais. Marcelo recuou como se ela o tivesse esbofeteado. Saia. A voz dele estava baixa e fria. Ou o quê? Saia antes que eu faça algo de que me arrependa. Ela pegou a bolsa e as chaves. Ótimo. Eu vou embora e nunca mais volto. Vocês dois podem apodrecer aqui juntos nesta vidinha miserável. Eu mereço coisa melhor. A porta bateu tão forte que os porta-retratos tremeram. Lá fora, o motor do carro rugiu. O portão se abriu e então, silêncio. Marcelo desabou no sofá, com o rosto enterrado nas mãos, soluçando. Fiquei ali observando, meu coração doendo. Uma parte de mim queria abraçá-lo, enquanto outra queria dizer, eu te avisei. Mas em vez disso, sentei-me ao lado dele,
quieta. Coloquei minha mão nas costas dele e esfreguei gentilmente, da mesma forma que fazia quando ele era pequeno e acordava de pesadelos. Me desculpa, mãe. Ele engasgou entre as lágrimas. Eu sinto muito. Eu sei, sussurrei. Eu quase te perdi. Quase. Ele olhou para cima, o rosto vermelho e inchado. O que eu faço agora para consertar? Respirei fundo. Eu não sei se pode ser consertado. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser reparadas, mas podemos reconstruir algo diferente. Você vai me perdoar um dia? Se você realmente mudar? Olhei para ele. Sim, sempre. Mas a confiança tem que ser reconstruída. E você está fazendo isso. Ele assentiu, os olhos marejados. Levantei-me. Venha, quero te mostrar uma coisa. Fomos para o meu ateliê de costura. Sobre a mesa, havia um tecido azul escuro. Eu estava cortando um terno para o casamento da filha de uma cliente. Marcelo roçou a mão sobre ele. É lindo, mãe. Tive que reaprender tudo. Meus olhos não são mais os mesmos. Então comprei óculos novos. Minhas mãos doem, mas eu me alongo todos os dias. Eu estou feliz. Ele sorriu. Sabe, mãe, eu tenho orgulho de você. Fiquei surpresa. Sério? Sério? Tenho orgulho de que você é forte, de que se levantou, de que não desistiu. Eu quero ser como você. Você será, filho. Apenas escolha o caminho certo da próxima vez. Ele sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. Passamos a manhã juntos. Ele consertou a torneira que vazava, trocou as lâmpadas queimadas, limpou as calhas, o tipo de tarefa que um filho deveria ter feito há muito tempo. Ao meio-dia, cozinhei espaguete com molho de tomate e almôndegas, o prato favorito da infância dele. Comemos na cozinha, não na sala de jantar cheia de velhas memórias. Foi ali que recomeçamos. À tarde, ele se levantou para ir embora. Eu volto na semana que vem. Eu sei. Ele me abraçou apertado. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. O amor de uma mãe nunca desaparece. Ele pode doer, pode quebrar, mas nunca morre. Quando ele se foi, voltei para a varanda. O pôr do sol pintava o céu de rosa e laranja. A brisa sussurrava nas roseiras. Peguei meu telefone e olhei para uma foto da semana passada. Eu, sentada ao lado da minha máquina de costura, segurando um vestido verde que acabei de terminar. A cliente havia dito: Dona Beatriz, a senhora tem que registrar este momento. Olhei para a mulher naquela foto. Cabelo prateado caindo sobre os ombros, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas, mas um sorriso brilhante e genuíno. Pensei em tudo que eu tinha passado. Humilhação, traição, dor e depois, triunfo. Eu recuperei a minha casa, a minha dignidade, a minha vida. Pensei no meu marido, Roberto. Se ele estivesse aqui, ele diria: Beatriz, eu sempre soube que você era mais forte do que pensava. Fechei os olhos, senti a brisa fresca e sussurrei: Roberto, eu consegui. Eu caí, mas me levantei. Fui pisoteada, mas lutei. E agora, finalmente, estou em paz. O sol se pôs completamente. Acendi a luz da varanda e abri meu caderno. Comecei a escrever minhas memórias, minhas histórias de vida. Talvez um dia elas ajudem alguém que esteja passando pela mesma dor. Escrevi a última linha. Levantei-me, caminhei para a porta e fiz a única coisa que surpreendeu a todos. Eu escolhi a mim mesma, e foi a melhor decisão da minha vida. Fechei o caderno, sorri e agradeci silenciosamente a vida pela força, pela coragem, pela sobrevivência e pela liberdade. Se alguém já te machucou sob o seu próprio teto, lembre-se disto. Você não precisa continuar se sacrificando apenas para ser amada. Você merece respeito, seja você mãe, filha ou parceira. Eu escolhi a mim mesma e, através disso, encontrei a paz novamente. E você? Você já teve que fazer uma escolha difícil para se proteger? Compartilhe sua história nos comentários, porque suas palavras podem ser a força que outra pessoa precisa. Se você quiser continuar nesta jornada comigo para ouvir mais histórias sobre família, amor e resiliência, fique comigo para que não nos percamos no caminho. Porque no final, a coisa mais preciosa nesta vida é aprender a amar sem perder a si mesma.